Essa é a primeira live do NIT, então eu vou me apresentar também, porque eu acredito que tem gente que já segue que não conhece. Eu sou preparador físico, já fui preparador físico de times de futebol, de campo, já fui preparador físico de 2 times de futsal, da Série Ouro do Futsal Gaúcho. Hoje eu trabalho e eu gosto de falar que eu sou personal trainer e também tenho um centro de treinamento funcional, onde a gente trabalha com 4 alunos, ou seja, turmas bem reduzidas, né? Dentro disso aí, a gente já aplica um pouquinho também da tecnologia e a gente vai chamar um cara que é referência aí nessa área, pelo menos para mim, que é o Davi. É um cara que sempre me mostrou alguns aplicativos que ele usava no treinamento, no controle dos atletas dele e sempre conseguiu passar essa ideia bem simples, de uma maneira bem simples para mim, tá? Só deixa eu ver um pouquinho aqui o Davi, ele tá me mandando mensagem, calma aí. Aí tá, já respondi aqui, tá tranquilo. Bom, pessoal, essa live é à distância, tá? Então, ou seja, o Davi tá lá em Porto Alegre e eu tô aqui em Cachoeira do Sul, que é a minha cidade. Calma aí, aqui. Tá, agora sim, tá certinho, show. Ouvindo bem. Pessoal, outra coisa. A gente tem um protocolo definido já de perguntas, mas quem quiser perguntar, fica aí conversando com a gente, que é bem tranquilo, tá? Mandou a pergunta aqui, assim que o Davi parar, eu já aproveito para perguntar aqui, tá? É direto, não tem resenha. Aí. Tá aguardando. Agora sim. Olha, foi. Maravilha. Deixa eu dar uma ajustada aqui na câmera, deixar mais essa cabecinha. Bom, pessoal, conforme eu ia falando então, Davi entrou agora, a gente começa a live. Vou fazer a apresentação do Davi de novo, para quem não leu no nosso post de chamada. Davi é preparador físico da Sojipa, do vôlei feminino. Ele é preparador físico das seleções gaúchas de voleibol. Ele faz análise biomecânica de atletas de 400 metros e atletas de salto triplo. E ele é ex-presidente da Associação dos Grupos de Corrida do RS. Além disso, ele já fez alguns cursos comigo, desses que ele botou ali no currículo, eu fui colega dele em alguns e tenho muito orgulho disso. Do NKT 1, e ele fez no nível 2 também, DNS 1 e 2, o DNS Clínico 1 e o 3D Max, que foi esse último que a gente fez juntos, fora os meetings em São Paulo e também em Curitiba agora. Davi, quer dar um oi aí para o pessoal, antes da gente começar formalmente as perguntas, o tema? Fala aí. Tudo bem, René. Primeiro, um prazer estar conversando contigo. Sabe que é um profissional que eu admiro bastante, a gente troca bastante ideias sobre a nossa área, então é um prazer estar aqui nessa tua nova fase aí de instituto. Então, um grande prazer aqui e vamos, né, tá aberto às perguntas aí do pessoal. A gente divulgou bastante aí para a galera, tem vários amigos aí, a galera está entrando aí. Então, fico contente. Acho que é um tema que eu utilizo já há bastante tempo, assim, e de outras formas. Eu vou entrar mais a fundo aí nos temas que a gente vai abordar aí. Mas estou bem contente aí. Feliz com o nosso encontro aí. Excelente aí, o Fábio já botou lá, ó, hashtag TTT. Bom, pessoal, para quem não conhece, isso aí é um grupo que tá eu, o Davi, o Fábio, mais alguns profissionais, o Pedro do Resgate, tem o Marcos Lima, tem o Jajá, para não deixar faltar ninguém. E nesse o Alessandro. Ah, é o Mancha, não pode esquecer. Então a gente... Kenny de 3 mais também. A gente combina há muito tempo fazer essas lives, fazer podcast, a gente tem várias ideias, e agora uma delas está saindo do papel dos grupos de WhatsApp e realmente se tornando realidade. Então, que nem a Cláudia falou aí, tô bem feliz mesmo.
Então vamos lá, Davi. O que tu acha? Vamos começar? Acho que pode ser, né? Eu vou deixar a galera entrando. Depois achei importante, tu vai deixar gravado, né, a live, para quem não puder acompanhar. A gente sabe que, né, aqui principalmente no Rio Grande do Sul, aqui, sexta-feira é um dia de a galera vai para o litoral, né? Então nem sempre todo mundo está nesse deslocamento aí. Mas acho que é um tema interessante, assim, que está bem disponível hoje em dia para todo mundo. Então acho que vai ser legal, assim. Então a gente pode ir começando, depois as perguntas vão vindo aí. E eu, já para iniciar, assim, eu gostaria de primeiro fazer uma retrospectiva, assim, porque na realidade essa realidade não faz muito tempo assim que a gente está, né, assim, com a possibilidade de qualquer um fazer, né, esse tipo de se utilizar da tecnologia. Assim, antigamente era muito caro, né, muito pouco disponível isso. E então, acho que o importante iniciar aqui que, na realidade, esse uso da tecnologia ela vai ser a partir assim, da avaliação. Então, tu poder utilizar essa tecnologia para avaliar o teu aluno, o atleta em si, qualquer coisa. E, principalmente, mensurar, né? Medir o treinamento, ver da onde da onde tu estás e da onde tu quer ir, né? E para isso, muitas vezes, a gente contava basicamente com o nosso olho, né? O controle das cargas, né? Então, hoje em dia, a gente pode fazer uma análise do movimento e principalmente relacionado à tarefa que o aluno está se dispondo a fazer, ou o desporto que ele está fazendo. Então, acho que isso, a tecnologia vem a nos ajudar, e acho que é um caminho sem volta, assim. Acho que todos os profissionais deveriam tentar, né, ir por esse caminho, né? E eu queria só relembrar, assim, eu particularmente, como tenho acesso a alguns atletas, né, e alguns são nível olímpico, então eles têm a gente tem a possibilidade deles irem até o Rio de Janeiro. Existe um laboratório lá do COB à disposição deles, né? Mas mesmo assim, a gente tendo essa disponibilidade, né, isso demanda do atleta se deslocar daqui. Ele perde um dia de treinamento, né? Às vezes fica 1, 2 dias lá testando, depois volta. É gerado um relatório. Então, todo esse processo é um processo não muito prático, que normalmente é feito só no início da temporada, assim, e um período um pouco pré-competição ali, que a gente tem o parâmetro. Só que a gente não pode depender, né, disso, de dados assim muito tempo, né? Assim, tanto atletas quanto os alunos em geral, às vezes, dependendo do caso, né, a evolução dele é rápida. Então 2, 3 semanas ele já evoluiu. E se tu não tivesse controle, né, ele está fazendo provavelmente um trabalho com déficit que ele poderia estar evoluindo um pouco mais, né? Então, e claro que isso demanda de uma tecnologia. Mesmo eu tenho um tapete de contato, né? Só que eu tenho que ligar ele no computador, no software. Então, isso não é, na realidade, muito prático, né? Então, mesmo eu tendo, né, eu comecei a procurar outras alternativas de avaliar, porque isso demandava mesmo assim de pelo menos um determinado tempo antes do treinamento. Então sempre, né, tanto o aluno quanto, né, o atleta estão perdendo tempo ali em avaliar, e sempre eu procurei tornar isso o mais rápido possível, né, essa avaliação não ter muito tempo de ficar avaliando a pessoa, né, e o atleta em si. Então, eu fui aprimorando isso, e acho que usa a tecnologia dos aplicativos. Hoje o celular, né, tem câmeras. Antigamente, para conseguir uma câmera que conseguisse 60 quadros por segundo, tu tinha que importar. Hoje, um celular grava 240 quadros por segundo, né, que tu pode parar quadro a quadro com uma resolução perfeita, e tu consegue fazer essa avaliação do aluno, né, e do atleta tranquilamente, né? E existem também aplicativos para tu poder fazer essa avaliação, que eu até vou citar depois aqui, que eu particularmente gosto muito. E então eu acho que era importante colocar isso, né, de que hoje está assim disponível para, né, qualquer professor tendo um celular, né, ele consegue ter essas ferramentas. E acho até alguém que tem seu centro de treinamento, ou mesmo seus alunos, esses próprios aplicativos, eles podem gerar relatórios que ele pode, né, entregar uma avaliação para o seu aluno. E isso eu acho que agrega o trabalho do profissional, né, tu poder
entregar uma avaliação escrita né, com os dados específicos que tu adquiriu através dos aplicativos. Tá? Com certeza. É isso aí, Davi. Acho que tu deu uma boa explicação aí do quanto a gente avançou nessa área, porque antigamente, por exemplo, eu vou citar a tecnologia que agora eu coloquei no CT do Polar, controle de frequência cardíaca. Eu me lembro que a primeira vez, isso há 7 anos atrás, que eu fui procurar, a tecnologia para te aplicar num time de futebol custava 30 mil reais. Hoje, com 7 mil, tu consegue fazer. Então, tá bem mais acessível. Claro que ainda não é tão acessível, mas com certeza vai ficar mais. Mas a gente tem vários aplicativos aí, que nem tu falou, que a gente tem no próprio celular e que vai atender do atleta de alto nível até a Tereza, a dona Tereza aí do nosso grupo TTT, até uma senhora de idade, um aluno com um problema motor. Então, a gente consegue aplicar para todos os grupos. E eu acho que o mais legal de aplicar com o não atleta é realmente essa exposição do que a pessoa está fazendo, de ter resultados, que normalmente é uma pessoa que não está acostumada com isso, de não ter o resultado do treinamento, do treino, nossa, está melhorando aqui, de uma maneira rápida, que nem tu falou, né? Que não precisa aquela demora que a gente tinha antigamente, de botar em forma, de avaliar, de demorar. Instantâneo, tá ali no celular. Vou mandar um abraço então pro pessoal que entrou aí, o Rodrigo Bertassini, Antonino, a Juliana, o Edo, Nikos Lipe, a Vandressa Guga, Drica Rizzi, Guilherme Físio 88, Lu Medeiros, André Dalcin, toda a galera aí acompanhando de Cachoeira do Sul, aluno do Renê, mestre dos magos da Polar e do batimento cardíaco, aí já começa a se arriar, o Antonino, e o Léo também entrou aí. Davi, vamos começar com a primeira pergunta? Vamos embora. Tá, então vamos lá. Primeira pergunta que eu pensei em te fazer é como se utilizar da tecnologia, então, na avaliação e no controle do treinamento. Como que a gente faz? Tá. Independente disso, se só completar uma coisa que eu me recordei agora, assim, e após isso houve o advento dos acelerômetros, né? Que na verdade são aparelhos que tu liga em algumas partes do corpo, no braço para membros superiores e na cintura para membros inferiores, né? E esses acelerômetros, né, por exemplo, tu citou, né, por exemplo, o sistema da Polar mais ou menos na volta de 7 mil, um acelerômetro está na volta de 1.800, 2.000, quer dizer, então já é um custo menor e depois a gente vai entrar nos aplicativos, eles estão um custo menor ainda, né? Então tem pacotes ali que estão na faixa de R$100, cento e poucos reais, aplicativos na volta de 30, 40 reais, então são muito mais acessíveis. E até eu queria citar que eu até fiz um trabalho que depois vai ser publicado, um comparativo entre o acelerômetro e um tapete de contato, né? E o próprio aplicativo. A gente mediu, são com as meninas do vôlei da Sojipa, a gente mediu os três ao mesmo tempo, né? Então elas fazendo um movimento junto com o acelerômetro, com o tapete e medindo através da imagem no aplicativo. E houve uma muito semelhante os dados, né? Então, na verdade, muitas vezes as pessoas podem perguntar, mas será que eu tenho precisão nesses dados, né, dos aplicativos? Será que ele não está... E, na verdade, todos eles existem estudos científicos validando eles que, na verdade, eles estão medindo aquilo que eles estão dizendo, né? Existe uma variação, obviamente, né? Claro, sim, mas tu tem um parâmetro, é melhor do que o teu olho, né? O teu olho. Com certeza. Né? Claro que jamais, muitas vezes também o pessoal me pergunta, mas tem que... Não, ela não está para substituir ninguém, ela só está para te ajudar. O teu olho sempre vai ser o mais importante, né? Mas tu vai conseguir medir aquilo que tu está vendo, né? O que tu está vendo, tu está sempre vendo. Mas tu medir o quanto tu está vendo tem que ser através, normalmente, da imagem de algum artifício eletrônico, né? Então, e acho que isso, muitas vezes, até para o aluno serve também para ele ver a evolução dele. Tu estava aqui, tu está indo para cá, entendeu? O trabalho que tu está fazendo está rendendo frutos. Porque muitas vezes fica muito abstrato, assim, né? A pessoa não consegue perceber ainda, né, o trabalho e até o engajamento dela melhora em função disso, dela perceber que ela está melhorando.
Então, isso eu acho que ajuda também o profissional a esclarecer, né, tanto para o atleta quanto para o aluno em geral, né, a forma como ele está evoluindo. Né? Então, a forma como eu assim, me utilizo, né, então eu até anotei aqui alguns dos principais que eu uso, tá, que é o MyJump 2, tá, que ele faz parte de um pacote de um pesquisador espanhol, é o Carlos Balsanobre, tá? O MyLifting e o Run Magic, que na verdade são mais relacionados. O Run Magic é mais relacionado à corrida, né, que eu tenho muitos alunos de corredores amadores e alguns profissionais. Então eu gosto de utilizar, né? Tu utiliza a avaliação correndo e na esteira. Tá? O MyLift são avaliações da velocidade baseada em treinamento, né? que é baseado os acelerômetros também, mas tu pode fazer, em vez de colocar um acelerômetro, tu filma, né, o teu aluno executando um determinado exercício e tu pode medir depois. E o MyJump são relacionados a saltos, né? Então, eu tenho alguns saltadores, tem alguns jogadores de vôlei, então que é importante esse parâmetro, então eu utilizo muito. E eu utilizo um mais específico assim para velocistas, que é o MySprint, que é um teste de pista, né? Que na verdade tu vai medir na pista um teste de 30 metros lá, medindo a cada 5 metros. Depois eu explico assim como é que é o processo, e ele traça um perfil de força, potência e velocidade, né? E isso também está muito relacionado, existe um trabalho científico a plataformas de força, então foi testado numa pista, só tem uma no mundo, no Japão, onde eles têm uma plataforma de força de 50 metros, então eles traçaram esse perfil e utilizaram esse teste, então os números bateram bastante, mas esse é um pouco específico para velocistas, tá? E o Coach Eye, que é um aplicativo de avaliação da imagem, né? Então, tu fazer a avaliação, né, de qualquer movimento que tu queira, e a partir dali tu pode botar quadro a quadro e, inclusive, medir os ângulos, né, de alguma coisa que tu queira, né? Então, basicamente, são esses que eu utilizo na avaliação, né? E a partir da avaliação tu vai gerar números, né, em relação a isso, e a partir disso eu consigo, depois, numa reavaliação, e são testes muito rápidos, né, que eu levo, às vezes, 5 minutos, às vezes nem isso, é só testar alguns, né, saltos ou corridas ou um determinado movimento que eu queira, e posso testar num dia ali, testando 1, 2 minutos, terminou, o aluno continua treinando e eu já tenho aquele parâmetro para o aluno. Então, eu não preciso parar, não preciso o aluno vir um dia separado, né? Então, isso demanda menos trabalho para nós profissionais, né? Para o aluno que, às vezes, né, todo mundo tem essa rotina apertada, então, às vezes, ele ter que vir mais um dia já é complicado, né? Então, tu consegue, dentro do treinamento, não perder, né? Não perder muito tempo no treinamento dele, e em 5 minutos tu fazer a avaliação. Então, eu particularmente utilizo muito essas maneiras dos aplicativos, né, para tornar ágil essas avaliações e eu ter números em relação a uma quantidade grande de alunos. Eu vou citar também que é Redlines, tá? Que ele é grátis, que tu consegue inserir todos esses dados e tu consegue ir colocando os alunos ali, entendeu? Tu coloca os alunos e os resultados dessas avaliações, e tu pode criar um gráfico dentro de cada teste deles, e ele é bem simples, eu acho, tem para iOS e para Android, né? Então é importante. Alguns aplicativos infelizmente, só tem para iOS, né? Então às vezes dificulta um pouquinho, né? Então teria que ter um iPhone, mas o MyJump, que é um de saltos, assim, ele já tem para Android agora também. Davi, tu citou um estudo que tu fez, que tu está fazendo, que está por ser publicado, da plataforma de força, do push. Na verdade, é um tapete de contato, tá? Que ele mede, entendeu? Isso. Tapete de contato, o push, tu usou o push? Usei o push, que é um acelerômetro. Isso. E qual aplicativo que tu usou? O MyJump. MyJump. Dois. Tá. Como é que é? Fala aí um pouquinho para nós sobre isso. Tá, então o que acontece? Existem alguns já, né? A literatura
já cita, por exemplo, os saltos, por exemplo, né, que é o contramovimento, onde tu tem o movimento de embalar, subir e cair, né? O square jump, que é tu fica mais ou menos a 90 graus, né, saindo de baixo e tu só vê a força concêntrica, né? E o drop jump, que é normalmente saindo de uma elevação, de um caixote, qualquer coisa que tenha uma elevação, né? Não existe ainda na literatura uma definição de qual altura tu deve fazer isso, né? Tem de 30, 40, 45. Então, nós nesse estudo, a gente fez 3 alturas de 30, 40 e 45 centímetros, tá? Depois eu posso citar aqui um pouquinho que, na realidade, isso depois a gente determina o quanto de altura é suficiente, porque tu consegue ver testando quantas vezes esse índice tu consegue ver e determinar qual é a melhor altura para tu trabalhar, por exemplo, pliometria, por exemplo. Então, eu vou dar um exemplo assim que eu medi dois atletas dos 400 metros e quanto mais elevado eu trabalhava essa altura, mais ele respondia, mais ele batia no chão e mais ele respondia. E o segundo atleta, não. Ele chegou a uma determinada altura que depois ele mais amortecia e não conseguia responder. Então, eu consegui passar para o treinador deles, quando fosse treinar a pliometria, que, na realidade, um determinado atleta poderia trabalhar até a altura de 60, 70 centímetros, o outro teria que ser no limite de 45 centímetros. Então, isso é um dado importante, assim, porque, na verdade, são atletas que têm, na pista, tempos parecidos, né? Tu olha, eles podem fazer o mesmo trabalho e, na realidade, não, né? O trabalho físico é diferenciado e por um teste bem simples de fazer, que é o drop jump, né? Então, simples de fazer e isso acontece com qualquer aluno teu, né? Que joga basquete, joga vôlei, que precise de ter uma determinada impulsão. Alguns vão trabalhando uma altura menor, outros maior, etc, né? Então, isso determina a forma como tu vai fazer o treinamento, né? E o MyJump é um que tem tanto para iOS quanto para Android, tá? Então ele tem basicamente e ele pode ser feito também unilateral, ou seja, tu pode medir uma perna e depois a outra. Então, se tu tem alguma noção que existe algum déficit de força, tanto concêntrica quanto concêntrica e excêntrica, de uma perna para a outra, e se tu acha que isso é importante para determinada atividade que ele está fazendo, né? Essa assimetria for muito grande, ou isso está prejudicando o desempenho dele, tu pode medir assim unilateralmente. Então é bem importante e muito rápido de fazer. Davi, isso tudo que tu está falando aí, eu acho que tem muita gente que está nos vendo que não vai ter muito bem a noção, talvez, da facilidade de usar o MyJump ou outro aplicativo. Então, conforme eu já conversei contigo, eu quero que tu mande um vídeo mostrando exclusivamente como se usa esse aplicativo específico, o MyJump. Se tu quiser fazer sobre mais algum, eu acho que vai ser muito válido. Porque, inclusive, eu tenho no meu celular o MyJump 2, porque eu comprei aquele pacote que vem junto ele, e eu não confesso que eu abri ele, comecei a testar e não comecei a aplicar ainda. Por quê? Porque não é fácil para mim entender o que tem que fazer ali. Entendeu? Claro. Eu sou o cara do interior, então a gente demora um pouquinho mais para entender. Mas a gente tenta, a gente não desiste. E eu acho que com esse guia, com esse tutorial aí, tu mostrando na prática como é que é, isso pode ajudar não só eu, mas tenho certeza que muitas pessoas que estão olhando a live aí, e provavelmente vai ter uma grande visualização de gente de fora que deve estar pesquisando lá no como usar o MyJump. E é necessário. Outra coisa que tu falando aí, vem à minha cabeça o quê? O controle diário do treinamento. Porque tu falou ali, eu vi que o atleta 1, mesmo os dois tendo níveis parecidos, um responde de um jeito, outro responde do outro. Como é que é o controle diário do treinamento com esses aplicativos? Independente voltando até o MyJump, um dos itens também que ele tem um testezinho muito simples de controle de fadiga. Tu fica 30 minutos
né, 30 minutos, 30 segundos, ele monocintura relacionado a saltando, né, e pela quantidade de saltos, tu consegue ver, e isso é muito simples, leva 30 segundos no início do treino e no final do treino. Então, o treinador, né, e eu, a gente consegue determinar, assim, ele já estava cansado, ele está cansado, muitas vezes, né, tanto o aluno quanto o atleta, às vezes, não, estou bem, às vezes tu vai fazer o teste, tu faz ali, ele não está tão descansado assim quanto ele acha, e muitas vezes ele acha que está cansado, e na verdade ele vai testar ali e está tudo tranquilo, entendeu? Então, e isso é uma das coisas assim, 30 segundos, saltou ali, ó, potência de membros inferiores e tá ok, beleza, pode trabalhar tranquilamente ou não, ó, talvez hoje seja uma coisa que ele... Oh, o Fábio colocando algumas coisas. Aí, ó, faz o jabá aí, Davi. Faz o jabá dos cursos aí. Pode fazer que é a hora certa. O Fábio largou. Não, na verdade, ele brincou aqui que na verdade existe um curso que eu faço em conjunto com a Forte lá sobre treinamento de corrida, que eu ensino tudo isso. Mas independente disso, eu vou colocar os vídeos, né? E eu queria colocar assim que na verdade também existe um canal do YouTube dentro do aplicativo que tu pode buscar também esses vídeos. Mas eu vou disponibilizar aí para a galera olhar e aprender sobre como utilizar. Então, acho assim, é muito um dos exemplos práticos que eu te falei, isso, controle diário, chegou, 30 segundos, saltou, terminou, 30 segundos, a gente mediu, o objetivo do treino era que, né, nesse tivesse uma intensidade 9, que é uma intensidade bem alta, tu vai ver lá e, na verdade, isso não aconteceu, entendeu? Então, tu consegue mensurar, então esse volume de treinamento ou intensidade de treinamento foi abaixo do que eu gostaria, né? E ele não rendeu o suficiente, ou mesmo eu não queria que fosse tão intenso, eu queria que fosse entre 6, 7, isso uma gradação de 0 a 10, né? De intensidade ou de percepção de esforço. E, na verdade, quando tu vai ver, ele cansou muito, né? Ou não conseguiu, então, às vezes, e aí tu determinar se foi o treinamento ou se ele já estava cansado quando ele começou a fazer o treinamento. Então, é um controle muito fácil, né? Na verdade, tu perdeu 1 minuto, né? 30 segundos antes, 30 segundos depois, tranquilo, e tu tem efetivamente um dado, né? Um número para determinar sobre o treinamento, como foi e como tu tem que melhorar. Então, isso, assim, para um treinador que efetivamente quer ter um trabalho sério, né? É simples e efetivamente tu vai ter respostas positivas em relação a isso. É melhor do que não ter nada, né? Então, acho... E é como a gente está falando, tu comprou o pacote, mas tu pode ter isoladamente, né? Comprar o MyJump. Então, e não é muito caro. Se não me engano, a última vez que eu tinha visto, ela estava na faixa de R$ 40, né? Então, acho que é bem acessível, sim, né? Para qualquer profissional. Eu comprei o pacote inteiro, que eu acho que vem uns 6 aplicativos, por R$ 120, 130 reais. Isso, é mais ou menos isso aí. Davi, vou aproveitar aqui e vou perguntar. Tu falou um pouco mais sobre atletas. Como é que é o uso desse aplicativo que a gente está falando agora, o MyJump, com alunos não atletas? Tu usa, tu não usa? Como é que funciona? Eu uso, né, porque na verdade ele vai me dar a força concêntrica e a força concêntrica e excêntrica no drop jump. Então, dependendo da modalidade, né, que esse aluno tradicional, comum, né, eu gosto de jogar um vôleizinho, eu gosto de jogar tênis, eu gosto de, né, então aí, por exemplo, até citei o tênis, assim, que eu tenho alguns, assim, são amadores, né? Mas treinam assim, com periodicidade, né? Tanto físico quanto, né, o treinamento do tênis especificamente. Então, aí eu já uso um outro aplicativo que é de mudança de direção, né? Mas isso pode ser feito também filmando e com cronômetro também, não tem problema nenhum se o aluno quiser. Né, mas e o profissional, né, tiver esse interesse de medir, que isso vai ser importante, né? O basquete também tem mudança de direção, então eu também efetivamente eu uso, mas eu uso na avaliação, entendeu? Então, quando esse aluno está chegando, eu não conheço ele, não, né? Tô vendo o contato pela primeira vez, vou ver qual é o objetivo que ele tem,
né? Se ele tem um histórico de pré-lesão. Então, tudo isso eu vou medir, né? Utilizo os aplicativos, então eu uso. E depois, no dia a dia, né, do treinamento, eu me utilizo desses testes muito rápido. Normalmente eu não faço, faço 1 ou 2 no máximo, assim, por treinamento, até para não perder muito tempo, né? E principalmente aí eu utilizo o objetivo que eu quero daquele treinamento ou daquele aluno especificamente. Se ele tem salto, é salto, se é mudança de direção, ou se eu estou utilizando algum treinamento baseado em velocidade, então eu vou utilizar alguns exercícios e vou medir isso, né? Então, varia muito em cima, né, do objetivo de cada aluno, assim, né? Muito bom. A gente falou bastante sobre o MyJump, então eu queria ver qual outro aplicativo tu tá usando que vai dar aquele benefício que nem tu falou, esse controle tanto de avaliação quanto de sessão, além do MyJump. Qual que tu tá usando hoje? Tá. Qual que tu acha assim, ó, esse aplicativo aqui pode pegar, que tu precisa ter, tu precisa usar com o teu aluno? Tá. Por exemplo, quem trabalha com peso, né, com peso livre principalmente, né, eu utilizo o MyLift, né, que na verdade existe um grupo de exercícios que ele tem, né, nele. Então, tu vai fazer uma análise baseada naquilo. Por exemplo, vou dar o exemplo supino, por exemplo. Então, ele vai estar lá, ele vai medir a distância e o tempo que tu executa, né, o movimento da barra entre sair de cima, tocar quase até o peito e voltar, e ele vai medir aí quantas repetições tu determinar para o aluno, ele mede e vê, calcula a média entre a primeira e a última repetição, e isso, né, o treinamento baseado em velocidade. Talvez até seja, muitas vezes as pessoas, baseado em velocidade é que ele tem que fazer rápido, e na verdade não é exatamente isso, né? Na verdade é o tempo de execução baseado na carga que ele está utilizando, né? A velocidade máxima que ele consegue executar com aquela carga, entendeu? Então, por exemplo, se ele executa um determinado supino e ele tem uma velocidade muito grande, provavelmente, né? Então, na análise, tu vai ver que aquela carga está muito leve para aquele objetivo que tu está determinando. Então, tu vai botar mais carga, vai realizar de novo, e tá, agora ele realizou na maior velocidade que ele poderia com aquela carga, e aí, baseado nisso, tu tem uma curva de evolução. E aí tu pode, baseado, né, em qualquer método de treinamento que tu esteja usando, isso fica armazenado no aplicativo, então tu pode ir testando e tu pode armazenar por aluno, então tu pode inserir aluno por aluno, até com a foto dele, se tu quiser, e tu pode determinar nos exercícios. Então, para quem trabalha com peso, né, eu acho bem interessante, assim, porque muitas vezes no peso tu basicamente fica na percepção de esforço do aluno, né? E dessa forma, assim, é o que eu comentei antes, às vezes o aluno acha que tô cansado e na verdade ele vai ver, ele consegue mais, e o contrário também acontece, não, tô bem, e quando ele chega na hora lá, ele vai fazer, ele não tá tão bem assim, né? Ou não dormiu bem, ou se estressou, trabalhou muito, né? Então, eu acho que o MyLift, para quem trabalha com peso, né? E aí, no caso, entraria o acelerômetro também, ele consegue encaixar bem nesse perfil também, né? O acelerômetro é um pouco mais prático, porque ele faz o salto, ele faz o peso, mas tem a questão do custo, né? Hoje em dia está até difícil, o dólar está um pouco alto, normalmente ele está vindo só importado, então aumentou um pouco mais, né? Então não é tão acessível assim como o aplicativo é. E aí eu já tinha falado do RunMagic, que é um de análise especificamente de corrida, né? Tu consegue medir o tamanho da passada, né? O tempo de voo de cada passada, tu consegue medir o nível do quadril, então tu põe algumas marcações digitais, né, no movimento do quadril, então tu pode medir, ver se está tendo alguma simetria, pode medir, botar algumas marcações no pé para ver como está a passada, se tem muita supinação, pronação, etc. Né? Então tu tem vários parâmetros ali que tu possa, e principalmente também um item importante que é a rigidez, né, a velocidade de reação do solo, o quanto ele bate e ele reage. Então, isso é um dado bastante importante, assim, tanto para salto quanto para quem corre.
essa rigidez, né, de relação à reação ao solo, é um índice importante e a gente consegue, com esses dois aplicativos, a gente consegue ter esse valor. Então, eu acho, para quem trabalha com corrida, acho que o Run Magic seria uma boa dica, assim, está dentro desse pacote também que tu adquiriu, né? Então, eu particularmente uso bastante, tanto na avaliação quanto no decorrer. Aí, como eu citei ali, o Coach Eye, tá? O Coach Eye é um de análise de movimento. Então, isso serve para qualquer movimento, qualquer coisa que tu queira fazer. Tu insere, tu pode filmar através dele, ou tu pode ter um vídeo que tu tenha filmado, ou alguém que não está próximo de, né? Por exemplo, um aluno que esteja longe, né? Ele mesmo pode filmar, te mandar o vídeo e tu poder, através desse aplicativo, tu conseguir medir, né, até os ângulos, né, da ênfase do que tu quer baseado no movimento. Então, é bem interessante, assim, ele é bem completo. Tu pode ir quadro a quadro, ir para frente, para trás. Então, ele tem um controle muito grande. E eu gosto bastante, e eu utilizo bastante, né, quando eu faço as filmagens, e às vezes mesmo durante o treinamento, né, o treinador está dando lá o treino para a rapaziada lá, eu, né, filmei eles durante um determinado pique, já vou ali rapidamente, já faço análise, já mostro para ele, ó, está acontecendo isso, aquilo, a gente faz a correção na hora já. Isso pode ser feito, né, com alunos também, sem problema nenhum. Tá? E aí um que eu citei, só mais um assim para fechar, que é o mais sprint, que aí assim, ó, para quem trabalha, tu pode até agregar a corredores assim que tem um perfil mais de resistência, né, que correm 5. Hoje em dia é muito comum assim, corridas de rua de 3.000, 5.000, 10.000. Ele pode ser encarado, então é um teste de pista, né, que é feito em 30 metros e a cada 5 metros tu tem uma marcação, né, e ele mesmo já mede isso, então a única coisa que tu tem que ficar nos 15 metros, 10 metros distante desse ponto, né, e nos 15 metros, e aí tu vai filmando em sequência, assim, e mexendo no celular, e aí depois ele pega cada marca, né, quando ele passa na saída, 5, 10, 15... 20, 25 e 30, e depois ele cria o perfil de força, potência, né, e cria um gráfico para ti, né, e aí tu pode, a cada determinado tempo, estabelecer esse perfil de força, potência e velocidade de um corredor. É usado mais para velocistas, mas pode ser usado para corredores de resistência também. Muito bom, Davi. Eu acho que tu falou um pouco de muitos aplicativos aí que a gente pode ter o controle. Agora eu vou te perguntar um pouquinho mais sobre o MyLift, que acredito que o treinamento de força, ele abrange tanto todos os atletas que tu falou, como a Dona Teresa, o pessoal que gosta de treinar, o aluno que chegou hoje, que chegou ontem, que vai chegar amanhã, que é o cara que gosta de treinar e quer ter resultado e quer ter dado, quer saber o que está fazendo, né? Que nem tu falou. O que acontece hoje, por exemplo, comigo? E vou citar porque é realmente o que eu faço. É a predição de um RM e a partir disso a gente vai criando o treinamento e vai adaptando conforme o dia. A gente sabe que o 1RM, ele é uma ferramenta que vai te dar fórum para ação, mas não é necessariamente uma coisa que vai te dar precisão. Então, tu vai ter aproximadamente o que tu vai usar para montar o treino do dia e não errar tão grande, né? Mas, como tu está falando ali, com esses aplicativos a gente consegue ter um controle mais individualizado por dia. Pelo que eu estou entendendo, é isso, é para o dia. Então, por exemplo, o meu atleta, o meu aluno brigou com a mulher. O que isso aconteceu? Dormiu mal. O que aconteceu? Se alimentou de uma maneira diferente. O que aconteceu? Toda essa complexidade que a gente tem na vida, com esses aplicativos, a gente consegue ter um pouquinho mais de controle do que a gente tinha antigamente, quando isso não existia. Quando só existia ali a tabela, a repetição, o peso, muita coisa externa e pouca coisa interna. É mais ou menos isso? Eu estou certo? Como é que é? É mais ou menos exatamente isso, exatamente isso. Talvez eu acrescentaria que, na realidade, não só pelo treinamento diário, mas quando tu vai fazer a avaliação, quando tu vai até determinar essa URM, ele também serve.
Ele cria um teste que, na verdade, tu não precisa fazer efetivamente o aluno levantar, né, um peso, né, de uma RM, e tu consegue, através de 4 movimentos ali, ele consegue criar uma aferição para que tu consiga, o RM, a RM dele vai ser tanto, entendeu? Aproximado, entendeu? Mas, na verdade, não é bem aproximado, é muito justo. É muito justo. Com testes assim, submáximos, tu consegue determinar o máximo muito aproximado. Muito aproximado. E bem simples, bem simples. Quanto tempo tu acha que demora, por exemplo, para fazer isso? Dá para fazer todo dia? Dá para fazer na avaliação? Assim, a avaliação, acho que com certeza. E, claro, se tu for fazer, assim, para muitos exercícios, tu vai perder um pouquinho mais de tempo. Eu, normalmente, me utilizo, assim, por exemplo, na semana de treinamento, a gente vai ter que ver, o aluno faz 2 vezes por semana, ou faz 3 vezes por semana, tu faz uma escolha ali, né, no primeiro, se são 2 vezes por semana, eu vou escolher 1 ou 2 exercícios, no outro dia eu escolho mais 2, né? E aí eu posso dividir entre membros superiores e membros inferiores. E aí tu consegue ter esse controle, né? Vai fazendo, por exemplo, fiz um determinado dia na terça-feira, terça e quinta, por exemplo, fiz na terça. Aí na outra terça eu já vou medir uma outra consequência, mais ou menos em 2 semanas tu mais ou menos abrange assim o contexto todo. Então aí depende muito assim também assim a periodicidade do aluno. Não, esse é um aluno que vem sempre, que treina sempre, que tem afinco, então tu consegue, né? Pô, vou medir certinho aqui, porque ele vai ter uma evolução melhor. Aquele que falta mais, claro que tu também, às vezes, tem que ajustar, né? Porque ele, de repente, ele veio uma semana bem, aí na outra treinou uma mais ou menos, a outra mais ou menos, entendeu? No final, e aí tu também precisa ver também que talvez tu tenha que fazer uma regressão, né? Porque não adianta ele treinar, né, naquela posição, né? Então, acho que... Mas o básico, assim, pela minha prática, assim, não pode demorar muito tempo, né? Tu tem que ter uma escolha, né, de determinados pontos, exercícios, testou e vai treinar. O que eu já pensei aqui, por exemplo, é a gente saber o quanto que é um RM, por exemplo, do agachamento, do avanço e de outro exercício de perna. Ele fez lá o RM do agachamento com o aplicativo, viu que deu um pouquinho abaixo do que já era predito antes. Eu sei que naquele treino ele não está tão pronto, eu posso baixar todos os outros junto. Como do mesmo jeito, se eu vejo, hoje ele está bem, hoje ele aumentou, predisse um pouquinho acima do que é o normal dele, talvez dê para levantar o resto junto. Eu não sei se exatamente, pode ser... exatamente essa linha de pensamento que tem que ter. Avaliar, né? E isso acontece com todo mundo. E todo mundo acha assim, não, porque o atleta, na verdade, a pessoa comum até tem mais dificuldade, porque na verdade o atleta treinou, ele vai para casa, ele dorme, quando ele vai treinar de novo no segundo turno, come, descansa. Né? A gente acordou, trabalha, treinou, vai trabalhar de novo, né? Chega em casa, leva quem tem filho, leva filho, quem tem cachorro, gato, né? Entendeu? Tem toda uma vida ali, dá atenção para a esposa, para o esposo, né? É tudo, né? Então, na realidade, a pessoa normal que treina, ela tem muito menos, né? Condições de se alimentar, qualidade, né? Então, por isso esse controle às vezes até tem que ser mais específico, assim, porque senão, né, normalmente, e essa variação é muito grande, porque é o que tu falou, obrigou, se estressou no trabalho, né, e tudo isso, infelizmente, tu tem que relevar, né, as pessoas não são robôs e nós não é simplesmente que está escrito ali que tu não vai ter que adaptar, e muitas vezes é isso, tu tem que, às vezes, testar, às vezes a pessoa não percebe, mas ela está mais cansada, ou às vezes ela acha até que não está e na verdade está bem, né? Então... A motivação da pessoa, isso leva muito em consideração. Claro. Davi, acho que a gente falou bastante aí sobre vários aplicativos. Já te deixei essa tarefa aí de falar, dar um vídeo tutorial aí pra gente, pelo menos do MyJump, mas eu acho que é um bom conteúdo aí que tu pode criar. O Fábio aí se arriou em mim, que já tem no curso, mas com certeza isso aí vai ser útil para muita gente. Quem vai se interessar, não adianta só ter o dado, tem que saber interpretar, tem que saber o que fazer com o dado, né? Não adianta só ter. Senão é só números, né? Mas, isso. Assim como não adianta só pegar o dado, mostrar para o aluno e seguir com o mesmo treino e não mudar nada. Então, fica ali, tipo, beleza, tem um número, show. Acredito que isso para
para gente que estudou um pouquinho mais sobre avaliação do movimento, seria aquela velha do número 1 no teu movimento, número 3, tá? E agora? O que eu faço? Excelente. Sabe? Então, acho que é isso aí. A gente tem que ter o dado, saber interpretar o dado, trabalhar com ele, avaliar e atualizar ele na sessão, porque a gente está vendo cada vez mais isso, que cada dia a mesma pessoa é uma pessoa diferente. Hoje eu sou um, amanhã é outro. O René que está chegando aqui, ele pode estar motivado ou não, ele pode estar bem ou não. Então, tudo isso pode levar em consideração. E os aplicativos são, talvez, a maneira com que faça o treinador ter mais resultado, mais efetividade e mais precisão, vamos falar assim, ou tentar alcançar uma maior precisão nessa vida aí que é uma loucura. E eu acredito, que nem tu falou, que às vezes pro não atleta é ainda mais complicado do que pro atleta. Não, com certeza, com certeza. Avaliar e ter o controle de área que tu falou, através da precisão, tu vai ter o resultado, né? Certamente, se tu não tiver nenhuma avaliação e fazer um treinamento aleatório, né? Provavelmente tu pode até acertar, mas tu também vai errar muito mais, né? Então, é preferível tu ter dados e ter um parâmetro e um caminho a seguir, certamente tu vai acertar muito mais, né? Não é que isso seja efetivo, não, é garantia certa que tu vai acertar sempre. Não, mas tu vai errar muito menos. E isso já é um fator, né? Todos nós sabemos que trabalhamos no dia a dia ali, que isso é importante, né? Porque senão tu não adquire os resultados, né? E não adquirindo o resultado, o aluno não adquire o resultado, né? E, na verdade, mal ou bem, ele está te pagando para te dar resultado para ele, né? Então, é parte da tua função tornar ele apto a fazer o que ele quer fazer. Seja a Dona Teresa lá, de poder levantar e sentar no sofá tranquilamente, sem problema nenhum, até alguém que pratica algum esporte, né, que gosta de correr, quer correr melhor, quer correr mais rápido, né? Então, acho que faz parte do nosso trabalho e acho que isso é um caminho que efetivamente tem que acontecer, né? De nós profissionais nos dedicarmos mais a avaliar e ter parâmetros suficientes para a gente poder mexer no treinamento. Não simplesmente, hoje eu estou assim com a cabeça, vou fazer tal coisa e, né, hoje eu estou mais pilhado, vai ser um treino mais pilhado, hoje eu estou meio com sono, entendeu? E o profissional tem que saber disso e avaliar o aluno também. Uma das coisas que eu percebi, pelo menos sempre que eu busquei tecnologia e sempre que eu busquei aplicar, é que os alunos valorizam muito isso. Às vezes a gente chega com uma ferramenta nova, com algum movimento de um curso que a gente aprendeu, alguma coisa nova, e às vezes a gente pensa, bah, que coisa excelente que eu aprendi aqui, olha só, esse movimento vai melhorar muito, essas variações vão melhorar muito o treinamento, realmente melhoram, mas às vezes não é tão visível para o aluno. Mas a tecnologia, pelo que eu estou acompanhando e tudo que eu já modifiquei, esse controle que a gente consegue ter, quando a gente mostra para o aluno, é muito valorizado. Então, isso para quem, pensando na parte financeira, pelo menos pelo que eu estou vendo, o retorno é muito grande. Então, às vezes, a gente investe muito alto em algumas outras coisas que o aluno não sente, o aluno não vê que a gente está fazendo, que a gente está melhorando, que a gente está se esforçando. E isso aí, a Cláudia pedindo para eu dar um sorriso aí, ó, o pessoal comentando. Mas isso aí, cara, o aluno chega na tua sala e tu abre, olha aqui esse aplicativo aqui, vou fazer contigo esse teste agora. Ó, tá vendo? Hoje tu pode treinar um pouquinho mais pesado, hoje tu pode treinar um pouquinho mais leve. Olha aqui os dados do teu treino. Isso aí valoriza o teu trabalho, mostra que realmente tu sabe o que tu tá fazendo. E não só, que nem tu falou, largando lá a Mega Sena lá, girando a bolinha, sai a bolinha, tu vai fazer isso hoje. Sim, né? Exatamente. Até eu, buscando esse gancho aí, eu vi que tu adquiriu agora um equipamento da Polar aí. Acho que isso aí até dá uma live só para isso, eu acho, né, René? Com certeza. Eu acho que tu falou, né? Eu não falei nada hoje, só te perguntei sobre o MyJump, MyLift, vários aplicativos que são extremamente baratos por tudo que eles dão. Que nem tu falou aí, tu mostrou várias coisas que eu não sabia, eu não tenho por que esconder, e que a gente começa a pensar assim, pô, por que eu não estou usando ainda? É tão barato, por que eu não uso?
E agora eu comprei o Polar e até é por isso que eu tô falando sobre a tecnologia em si. Eu consigo dar motivação para os meus alunos tendo o resultado da Polar. Por quê? Porque é em tempo real. Eu consigo ver em tempo real a intensidade, a frequência. E eu assim, ó, alunos que a motivação deles normal é baixa, estão começando a elevar a motivação. Estão começando a ver, olha ali, minha frequência está baixa. E aí olha do colega do lado ali bombando, mas alguma coisa está errada. Então, muitas vezes aquele descanso que está ali, esse aqui tá bom, esse descanso. Tu olha ali, opa, tô muito baixo, o que está acontecendo? E às vezes aquele professor que precisava ficar em cima, vamos lá, Davi. É a hora, ó, vamos, tá muito tempo de descanso, ó, o programado foi isso, tu não tá chegando. Até essa programação, esse aplicativo ajuda, né, a controlar, mas o próprio monitoramento em tempo real ali já dá o start que a pessoa tem que fazer. Então, isso até legal que tu mencionou, existem até estudos que mais ou menos até mediram isso, mais ou menos de, às vezes até 15% um ganho no desempenho do treino por esse monitoramento, por ele estar vendo, por esse biofeedback, ele está vendo, estou levantando tanto peso em tal velocidade, minha frequência está caindo, então eu tenho, né? E isso serve para todo mundo, né? Então isso eu acho que é importante as pessoas, os profissionais também perceberem que isso agrega o seu trabalho, entendeu? Agrega a qualidade, o aluno vê isso, né? Obviamente vai ter mais intensidade, vai ter mais resultado, né? Sobre o treinamento dele, a resposta sobre o treinamento. Isso é bom para todo mundo, é bom para o aluno, ele fica contente, adquire o resultado e se mantém como teu aluno, né? Então acho que são investimentos não tão altos que fazem muito valer a pena, né, esse tipo de trabalho. Então eu uso bastante, acho que funciona bem assim essa motivação assim de ter o tempo real, de estar olhando ali e vendo. Eu achei bem interessante esse trabalho. A gente teve lá no Summit, né, que a gente viu na prática isso, aí depois tu adquiriu. E até gostaria acho que até vale uma live assim para tu, né, desenvolver e mostrar como funciona isso, né, como é que é medido, né. E aí a gente até inverte os papéis, aí eu começo a te perguntar sobre esse trabalho aí que parece ser bem interessante assim. A gente vê muito na teoria e na prática a gente vê com o atleta, né? Pelo menos eu não vejo prática com a dona Tereza, que a gente fala, né? Com o aluno normal, o não atleta. Eu não vejo isso tão... E agora eu estou vendo um benefício gigante, um benefício absurdo que realmente a gente pode fazer aí uma live sobre isso e sobre algum assunto que com certeza tu deixou de falar, porque tem muito assunto aí que tu pode falar aí pra gente. Davi, para finalizar, então, para a gente não estender o horário, porque pelo que eu estudei antes, teria que ser o máximo de 1 hora. Exatamente. Eu queria que tu deixasse aí alguma consideração final, desse as tuas palavras finais aí, manda a tua mensagem. Não, primeiro agradecer o convite, né? Estou inteiramente à disposição aí, né? Fico contente, né? Além do teu trabalho do CT que tu está realizando, né? De tu colocar o teu conhecimento, né, que é grande, assim, né, numa vasta área aí, né, eu sei que tu também está elaborando curso, né, então acho que assim, tu é um profissional assim, de alta qualidade, assim, e a gente poder tocar essa ideia, né, poder desenvolver sobre a nossa área, assim, né, e de uma maneira geral, a gente que já trabalha mais há anos, ajudar quem está começando, ou mesmo profissionais que já estão estabelecidos, que não puderam ter o contato que a gente teve, né, dos cursos e conhecimentos que a gente teve, né, a gente poder dispor isso para as pessoas, que eu acho que, ou no mínimo dar o start para ela, eu posso ir por esse caminho, né, eu posso estudar essa área aí, eu posso me utilizar de um aplicativo que não é tão caro assim, né, para valorizar o meu trabalho em relação aos meus alunos, isso, né, né, todos os profissionais manterem os seus alunos, né, a gente sabe que existe uma crise, né, e muitas vezes o aluno, né, às vezes pode pesar, né, do que ele vai economizar, e se o teu trabalho dá resultado para ele é importante, ele vai abdicar de outra coisa, mas não do teu trabalho, né, então acho que isso é o fundamental.
E é isso aí, colocando à disposição. Parabéns pela, né? Eu sei que tu vai fazer várias lives com outros profissionais também, então a galera prestar atenção aí que vai ter assuntos bem interessantes aí. E já fica, né, esse nosso pré-acertado aí para a gente desenvolver sobre o Polar, né? Como tu tá aplicando ele. Eu achei bem interessante esse trabalho aí. Então, Davi, para fechar a live, então, te agradecer de novo pelo convite aceito. É um prazer ter aqui no NIT na primeira live, ter como colega aí esse exemplo que tu é, não só para mim, como para outros profissionais, talvez todos que vieram aqui te assistir hoje. Realmente, que nem tu falou, a gente está se qualificando, a gente investe muito em estudo. Eu vejo tu um cara estudioso, eu confesso que eu acho que eu também sou assim, é chato falar desse mesmo, mas tem um tempo que a gente estuda, a gente lê, e muitas vezes a palavra que a gente usa, por exemplo, no nosso centro de treinamento para os nossos alunos, é uma palavra que tu fala para os alunos entender, para os leigos. E aqui eu quero usar esse espaço para a gente se entender, para nós, profissionais de educação física, a gente se entender, a gente compartilhar o conhecimento e crescer juntos. Então, agradeço a todos aí que estavam assistindo a live, agradeço ao interesse. Fica o compromisso, então, do Davi fazer o vídeo aí sobre o aplicativo e o nosso compromisso, então, de voltar numa próxima live falando sobre o Polar e sobre GPS, sobre algum outro aplicativo que a gente pode definir, alguma outra tecnologia